Bom, vamos primeiro compreender como é que é a implementação do servidor, né? Eu vou abrir aqui o projeto do servidor, que é o back-end. É que eu tenho aqui, tem o arquivo LPR, tem os brokers, contatos e fones, né? Vamos começar com brokers aqui, tá? Em brokers eu tenho as units que eu estou utilizando, né? Já sabemos que eu preciso dessa MySQL 51 porque eu estou utilizando o banco de dados MySQL. Se você estiver utilizando o PostgreSQL, você vai colocar a PostgreSQL, né, a unit de conexão do PostgreSQL. Se estiver usando o SQLite, vai utilizar essa daqui, tá? Perfeito. Em Brook Settings, eu vou setar aí um monte de coisa, né? Primeiro, a configuração dele. Estou carregando de dbcfg, o arquivinho que nós já vimos algumas vezes, né? Esse arquivinho ele vai carregar aqui as configurações de acesso ao banco de dados, tá? Depois, no tipo de conteúdo, eu informo que o conteúdo vai ser do tipo JSON. É para aceitar conteúdo JSON? Sim, true. Se não for encontrado nada, eu informo não encontrado, erro não encontrado, né? Não estou apontando aqui para nenhuma página HTML, tá? Já estou devolvendo aí um objeto JSON, ok? E esse objeto JSON é um objeto error que vai trazer not found. Se ocorrer um erro interno no servidor, eu retorno um objeto JSON com error, né? E aqui vai vir a descrição do erro, tá bom? Daí eu tenho as units contatos e telefones, bem parecidas, né? Vamos primeiro para a unit contatos. Dentro da unit contatos eu tenho algumas classes. Tenho a contacts options, contacts retrieve, contacts show, contacts create, update e destroy. Options: herda de brook options action, retrieve brook retrieve action, show brook show action, create brook create action, update brook update action, destroy brook destroy action. Você deve estar lembrando desses nomezinhos aqui, né? Esses nomezinhos aqui, essas ações elas estão definidas dentro de brook rest actions. Por isso que é legal primeiro ler a documentação por alto, depois você analisa os exemplos, aí volta lá na documentação para entender melhor como a coisa funciona, tá? Perfeito. Depois eu registro aqui as minhas ações, as minhas actions, né? Vou registrar primeiro aqui, ó, options, aí eu passo aqui contatos e contatos. Por que contatos e contatos? Esse primeiro contatos aqui, se você lembra o que a gente viu lá no PDF, é o nome da tabela, tá? Para ele fazer um vínculo entre a requisição e a tabela no banco de dados, né? Então, contacts aqui, ó, é o nome da tabelinha, contatos, ok? Daí eu venho aqui o retrieve, tabelinha, pattern, show, tabelinha, pattern, variável ID. Eu preciso de um ID. O retrieve ele mostra todos os dados do recurso, né? O show ele mostra os dados de um recurso específico, e para isso eu preciso de uma chave, né? A chave aqui vai ser o ID. O create, preciso só saber aqui o pattern, que é para criar um contato, né? Ele vai criar um registro novo. Já o update, né? Ele vai usar lá o método de atualização. Eu preciso de uma chave, aí eu preciso do ID. Mesma coisa para o destroy, ele vai chamar o método delete, aí eu vou precisar do ID para realizar esse delete, tá? Se nós voltarmos aqui no PDF, só para lembrar que quando eu estiver utilizando o create ele vai usar o método, deixa eu ver, vamos lembrar aqui. Create, método post, tá? Update, método put. Perfeito. E no caso do destroy, nós temos a chamada para o método delete, né? Vai excluir um registro do banco de dados, tá? Muito bem, a mesma coisa para o fones, né? Mesma coisa.
tá? A diferença é que, como os fones estão vinculados aos contatos, né? Quando eu vou chamar aqui um retrieve, eu passo o ID do contato e aí eu passo os fones. Quando eu vou chamar um show, eu passo o ID do contato, daí eu passo também o ID do telefone, né? Que eu vou pegar aqui um telefone específico, né? Quando eu vou atualizar, por exemplo, eu passo o ID do contato e o ID do telefone para ver a atualização. Quando eu vou excluir, a mesma coisa. Então aqui, como eu tenho um mestre detalhe, né, os telefones estão vinculados aos contatos, o meu pattern ele tem que seguir esse padrão aqui, né? E a tabelinha que está vinculada é a tabela fones, foi a tabela que nós criamos aqui no banco de dados, tá? Essa é então a minha implementação para o servidor, né? Simples assim. Nós temos que agora analisar como é que é a implementação lá na aplicação cliente, tá? Que nós vamos fazer na próxima aula.